Glórias e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado por esse momento. Viva São José! Glória a Deus. Estou aqui com as minhas queridas, isso mesmo, minha mãezinha, Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresinha do Menino Jesus, o sacrário aberto de que Ele está aqui. Jesus está aqui. Uma sugestão, você tem um WhatsApp, ou Face, o Instagram, ou o Twitter, convide as pessoas a estarem no nosso canal aqui no YouTube, nessa quaresma toda especial, nosso coração aberto especial, ao vivo, 7 horas, 2 minutos, e com certeza, bênção sobre bênção. Não esqueça, por favor, de se inscrever, são pequenos detalhes, você que vai entrando agora, se inscreva, faça parte desse momento tão especial. Nós estamos vivendo um mundo tão conturbado. Vocês viram, Suzano, vocês viram o mau uso das redes sociais lá na Nova Zelândia e agora na Holanda. Misericórdia. Tá? Graças a Deus, aqui está sendo bem usado. Quem imaginaria eu poder compartilhar com vocês a minha adoração? E ao compartilhar, eu posso, porque vocês estão presentes. Lembrando que eu estou aqui na capela sozinho. Quer dizer, não sozinho, com Jesus, com a intercessão das minhas queridas Nossa Senhora e Santa Teresinha, mas com vocês agora. Olha o que a tecnologia, que bênção. E poder, aí sim eu posso, e tem sentido, de dar a bênção do Santíssimo. Amém? Começar o dia de São José. Nós estamos na quaresma. Hoje, terça-feira, segunda semana da quaresma, mas hoje é dia 19. Hoje é solenidade. Tem uma música, São José, meu Deus, eu vou desenterrar, buscar o tom dela. Gente, eu agora estou desenterrando mesmo essa música. É assim, São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai em nós o fervor. Já lembrei o refrão. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Lembrei. Vinde alegre cantemos, a Deus demos louvor, ao Eterno exaltemos, sempre com mais fervor. Gente, relembrei, não é que a memória está melhorando? São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai em nós o fervor. Glórias e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Primeiro eu quero homenagear a todos os Josés de um modo especialíssimo, bem especial mesmo, ao nosso querido Dom José Negre. Isso mesmo, meu bispo Dom José Negre, bispo da Diocese de Santo Amaro. Parabéns, Dom José. Deus o abençoe. Muita saúde. Essa sua missão que não é fácil, episcopal, ser bispo, misericórdia. Deus o proteja. E ele, como é devoto da nossa Santinha, possa protegê-lo muito, sempre em Cristo Jesus, sempre. E colocando a todos os Josés, você que tem o nome de José, Deus abençoe. Domingo eu estava com uma mamãe que teve a graça recebeu a graça da maternidade, foi lá agradecer, e deu o nome de José à criança. E então vai nascer mais um José. Glória a Deus, servo fiel e prudente. Vinde para a minha alegria, diz o Senhor. A Santa Missa de hoje é lindíssima. Tá? Hoje à noite, lembrando, tem um grupo de oração. Às 7h30, passarei celebrando a missa. Termina a missa, aí vem a pregadora, que é a Alexandra, a Canção Nova. Vem essa especial, tá? Por sinal, uma grande amiga do meu papai, tá? E vocês vão ver que bênção. E aí, após a bênção do Santíssimo. Tá? Então, hoje vai ter 2 bênçãos, hein? Bênção Santíssimo aqui, no nosso coração aberto, e à noite, lá no grupo de oração, aqui no grupo de oração,
E agora, com muito carinho, glórias e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado você que está compartilhando. Lembrando, estamos ao vivo, mas depois vai ficar gravado. Não deixe de passar para as outras pessoas e se inscrever. Me deram essa dica, né? Agradeço ao Galvão e ao Pandinha. Não esquece, padre, de falar, não só se inscrever, que é importante, mas de dar o gostei, que isso ajuda muito esse momento. Então, dá um like, em inglês, né? Dá um like. É aquele ok, né? Dá um like, é possível, tá? Tá valendo a pena? Dá um like e não esqueça também de colocar o sininho, porque o sininho avisa quando eu estou ao vivo. Amém? Sempre às 7 da manhã, tá? Ou se atrasar um pouquinho, outro, você sabe, pode ser que aconteça alguma coisa, mas eu estarei aqui com vocês de segunda a sábado, ok? Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me. Vamos colocar no plural? Valei-me, São José. Eu pedi ontem que você chamasse pessoas desempregadas. Você conhece alguém que está desempregado? Ainda dá tempo? Ligue para essa pessoa. Peço para ter a carteira de trabalho em mãos. Amados, é sério. São quase 13 milhões, eu estava vendo a estatística agora, de desempregados. E se nós falarmos em subemprego, quer dizer, trabalho de bico, são quase 30. Amados, 30 milhões, nós podemos dizer, coloquemos países como a Argentina, juntando com o Uruguai, eu estive no Panamá, mais 4 milhões, pode juntar uns 4 países da América Latina. Isso mesmo, de desempregados ou subemprego. Mas São José tem 2 festas, hoje e dia 1º, porque São José é operário. Ele que ensinou o ofício da carpintaria a Jesus. Ele que teve essa graça de ser pai adotivo de Jesus. E aqui vem o método da educação. Pais que nós estamos criando. Agora fala com o papai e mamãe.